A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 4, um livro infalível. Antes de iniciarmos, quero pedir perdão, eu ainda continuo rouca, mas eu resolvi gravar a aula para não deixar muito para o final da semana. Vamos lá. O que significa infalível? Significa que não tem falhas, que é incapaz de falhar. Pensando na Bíblia, isso significa que suas palavras serão cumpridas e não falharão. Vamos ver lá em Mateus 24:35? O próprio Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então vai passar tudo nessa terra, mas as palavras do Senhor, elas vão continuar e todas elas serão cumpridas. Profecias ditas pelos profetas e que foram cumpridas. Vamos ver algumas aqui. Então lá em Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Quando que isso aconteceu? Quando Jesus nasceu. O anjo falou com a Maria que a virtude desceria sobre ela e que ela teria um filho, o nome dele seria Emanuel. Então isso se cumpriu. E Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Então, muitos anos atrás, o Senhor usou Isaías, que profetizou isso, deixou registrado, ele foi inspirado por Deus, ele registrou e isso aconteceu. Vamos ver um outro texto aqui. Está lá em Isaías 45:1. Isto é o que o Senhor diz ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tomo para subjugar as nações antes dele e para despejar reis de suas armaduras, para abrir portas diante dele, para que as portas não sejam fechadas. Na passagem, o profeta diz que Deus abriria as portas da Babilônia para Ciro e seu exército. Apesar das inúmeras defesas da Babilônia, com paredes muito espessas e altas, com 250 torres de vigia, Ciro conseguiu entrar na cidade e conquistá-la. Ciro, junto às suas tropas, conseguiram desviar o fluxo do rio Eufrates e marchar seu exército pelo leito do rio, entrando na cidade. E Isaías falou sobre o rei Ciro 200 anos antes disso acontecer. Então a gente vê que também muito tempo antes o Senhor falou e a profecia se cumpriu. Mas além de infalível, a Bíblia é o quê? Inerrante. E o que é inerrante? O que significa? Significa que a Bíblia não contém erros. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Está lá em Salmos 19:7. Então a palavra do Senhor ela é perfeita, ela é infalível e ela é inerrante. Podemos ler a Bíblia do começo ao fim e não acharemos erros. O que encontramos é a descrição de erros cometidos por homens e mulheres que serve para nos alertar e não cometer os mesmos erros. Então, por exemplo, nós temos Davi. Davi era um homem segundo o coração do Senhor, mas em um dado momento ele falhou, ele cometeu um adultério. E aí, o Senhor deixou isso registrado. É um erro de Davi, não um erro do Senhor. E esse erro, irmãos, serve para quê? Para nós aprendermos que aquilo ali não é do agrado do Senhor. Olha as consequências que Davi sofreu por conta desse ato. Se nós vemos também Sansão era um homem forte. E o Senhor tinha um segredo, tinha um mistério com Sansão. O cabelo dele, estava lá comprido, é o que dava força. Não era o cabelo, era o Senhor, mas era um compromisso, na verdade era isso, era um compromisso que tinha. E Sansão acabou revelando esse segredo que ele tinha com o Senhor e viu o que aconteceu. Eles cortaram, Dalila cortou o cabelo, Sansão foi preso e tudo mais. Olha as consequências, Então foi uma falha por contar esse segredo, por confiar em pessoas erradas e tantos outros erros que a gente vê. Então não é a Bíblia que está errada, foram homens e mulheres que cometeram falhas e essas falhas estão registradas para quê? Para que nós venhamos a entender e não cometer os mesmos erros. Amém? E serve para os dias de hoje também. Quando a gente vê, às vezes, um irmão, vê alguém fazendo alguma coisa de errado, a gente não vai apontar e julgar, mas a gente olha aquela situação, ora por aquela pessoa e toma como exemplo que aquilo não é bom nós fazermos, porque senão vai acontecer a mesma coisa ou até mesmo pior. Vamos lá. A palavra de Deus é suficiente. Primeiro ponto, devemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos na 4ª aula e eu estou insistindo a todo momento. A Bíblia é a palavra de Deus.
E por que eu estou insistindo muito, estou falando toda hora isso? Porque hoje, nos dias atuais, as pessoas estão lendo a Bíblia, estão tirando parte da Bíblia, estão acrescentando parte da Bíblia. E isso não é da vontade do Senhor, isso é uma falha, é um erro das pessoas. Isso não pode acontecer. Porque o que está escrito ali é do Senhor. Está tudo ali. Vai passar céu e terra, como nós falamos, mas as palavras que estão ali vai se cumprir. Então, ela é a palavra do Senhor. Não é o que o fulano quis escrever, o Beltrano, não. A gente estudou na aula passada que os escritores foram inspirados por Deus a escrever aquilo. Então, tudo que está ali tem um sentido e serve para a nossa vida. Vamos lá. Nos dias atuais, exigem que nós, cada vez mais, um pensamento reflexivo e questionador. Isso é muito importante, porém não significa que devemos abandonar a nossa fé. A gente tem que questionar as coisas, tem que, né, ser crítico, mas não para procurar erro na palavra do Senhor, não para abandonar a nossa fé. Pelo contrário, nós temos que usar isso que o Senhor deu. O ser humano, ele é crítico, ele pensa. Por quê? Porque o Senhor que deu isso para nós. Nós temos o quê? Intelecto. Mas não para o mal, nós temos que ter isso para o bem, quer dizer, examinar a palavra do Senhor, descobrir mais qual é a vontade do Senhor. O Senhor é uma fonte inesgotável. Conforme você vai tendo dúvidas, se você vai lendo, se você vai buscar no Senhor, na Bíblia, ali lendo, você vai ver quão bom é, como aquilo enche, como aquilo te dá alegria. Né? A palavra do Senhor, ela está ali para nos alertar, para nos animar. Então, vamos usar o nosso intelecto, a nossa crítica, o nosso pensamento lógico, tudo para o bem. Nenhum livro é superior à Bíblia, por mais que o escritor seja super reconhecido. Olha, pode ser o melhor escritor, pode ter assim, nossa, olha, ele é o máximo, ok. Só que o livro dele e ele não é superior à palavra de Deus. Ainda que um anjo pregue uma outra palavra, devemos o que? Rejeitar. Isso está lá em Gálatas 1:8, que diz assim: mas se alguém mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Ainda que apareça um anjo de luz, uma pessoa que esteja falando, se está falando algo diferente, um evangelho contrário que está escrito na palavra de Deus, a gente deve rejeitar, não aceitar. Nenhum uso, costume ou determinação da igreja é superior à Bíblia. Nós temos doutrina bíblica, né? Tem alguns ensinamentos ali doutrinários para nós. Usos e costumes é o homem que coloca, é a questão da cultura, da região. Isso não é superior à palavra de Deus, ok? Por exemplo, antigamente dizia que se as pessoas tivessem televisão, elas não iriam para o céu. A verdade é que o problema não é a televisão. E nos dias atuais não é a internet, não é as redes sociais. Isso não é o problema. É outra coisa. Olha só, o problema é o que estamos colocando diante dos nossos olhos. Eu já vi irmãos falando assim, a internet não é de Deus, a internet é do diabo. Mas veja bem, olha só o que está acontecendo agora. Vocês estão assistindo uma aula. Né, uma aula da escola dominical, dos pré-adolescentes, que vocês vão pegar alguma coisa daqui, vai aproveitar na aula, o Espírito Santo vai falar o seu coração, vai acrescentar. Isso não é bom? Então a internet é ruim? Não, a internet é boa. Quantas coisas nós fizemos no período da pandemia por intermédio da internet? Eu, por exemplo, na minha família, a gente teve o quê? A gente teve que fazer culto pela internet, né, pelas redes sociais. Isso é bom. A questão é, o que é que nós estamos escolhendo? O que é que nós estamos procurando? Então, olha só que a Bíblia fala, tem que tomar cuidado que nós colocamos diante dos nossos olhos. Olha lá, está em Salmo 101, no verso 2 e 3. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeia a obra daqueles que se desviam e não se apegará a mim. Então, quer dizer, olha, a gente tem que, não vai pôr coisa má diante dos teus olhos. A internet tem muita coisa boa, as redes sociais tem coisa boa, então vamos ver essas coisas boas. E aquilo que é desagrado ao Senhor, vamos rejeitar. Livros apócrifos. Vocês já ouviram falar sobre livros apócrifos? Vamos lá. Existem algumas religiões que possuem Bíblias com mais livros. Estes livros são chamados de livros apócrifos e não são considerados por nós pelo fato de apresentarem erros, doutrinas falsas ou contrárias às Escrituras, como, por exemplo, a oração pelos mortos. Veja bem,
No livro de Macabeus, que tem lá na Bíblia Católica, é dito que Judas orou pelos mortos, pedindo perdão para os judeus idólatras que haviam morrido. Isso contraria o que está escrito lá em Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o que nós tivemos que fazer, devemos fazer em vida. Se tiver que pedir perdão, é em vida. Se você tiver que corrigir algum erro, se você deu uma desviada do caminho do Senhor, se aconteceu alguma coisa, é agora, enquanto você está vivo, você tem que se reconciliar. Morreu, acabou, não adianta mais nós orarmos. Tanto é que nós oramos por quem? Pelos familiares. A pessoa morreu, a gente não adianta orar mais pelo morto, porque vai seguir o juízo. Mas nós oramos pela família. Para o Senhor consolar, né? Para o Senhor dar entendimento. Porque pelo morto já não se pode fazer mais nada. Então, os livros, e não só isso, os livros apócrifos, alguns não é que continham erros, mas não conseguia ver a veracidade ali. Vamos lá? E aí a conclusão, né? A palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante e ela é suficiente. Então, ame a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, porque é ela que vai guiar a sua vida. E aí você não vai errar, você não vai falhar e você vai estar assim satisfeito, cheio, né? Não precisa de outras coisas. A palavra do Senhor, ela é suficiente. Amém? Eu peço desculpa mais uma vez pela minha voz, espero que a semana que vem eu esteja melhor. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.